Oi pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês como fazer uma sandalinha de bebê, tá? Eu acabei de gravar o vídeo desse chapeuzinho e eu vou fazer a sandalinha para compor o pazinho com ele, tá? Então se vocês gostaram desse chapeuzinho, vocês podem ir lá no meu canal e para assistir o passo a passo dele, tá? Bom, aqui é o molde da sandalinha. Se vocês fizerem esse molde, vocês deixam uma mensagem para mim lá nos comentários, tá? E o e-mail de vocês, que aí eu envio para vocês por e-mail, ok? Então, eu não vou gravar essa parte de riscar e cortar no tecido, porque ela é bem fácil, né? E para dar uma adiantada, eu já vou mostrar para vocês cortar. Então, você vai pegar o molde, né? Colocar no tecido, riscar com giz, ok? Coloca os alfinetezinhos para segurar e corta. Vou cortar esse molde 2 vezes no tecido estampado, 2 vezes no tecido liso e 2 vezes no feltro. Esse aqui também, 2 vezes em cada um, só que esse aqui do pezinho, vocês têm que ter cuidado que quando você for cortar, você tem que cortar ele para esse lado e ele para esse lado, a sola do sapatinho, da sandalinha, para poder fazer o direito e o esquerdo, tá? E esse aqui também eu vou cortar 2 vezes no tecido liso, no tecido estampado e no feltro, tá? Então, ele ficou assim. Cortei ele aqui no feltro, tá? Aqui no tecido liso, ó, 2 desse. 2. E no estampado, 2 e 2, tá? Daí o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar todas as peças, em todas a gente vai fazer tipo um sanduíche. Você vai pegar o feltro, o tecido de fora, que no caso vai ser estampado, e o tecido de dentro, que vai ser o liso. Aí você vai colocar aqui o feltro, o estampado e o liso. E aqui no estampado e liso você bota direito com direito, tá? Olha só, o que a gente vai fazer? Não, desculpa, gente. Você vai colocar, vai fazer o sanduíche, vai colocar o feltro, o tecido estampado, o feltro e o tecido liso. É o sanduíche, porque aqui a gente vai passar o viés, não vai precisar virar. Eu tava confundindo com a sapatilha, que daí tem que virar, mas esse aqui não. Então, você faz esse sanduíche em todas as peças. Na solinha, nas duas. Nesse aqui, a mesma coisa, ó. Tecido liso, feltro e tecido estampado. Todos é o mesmo jeito. Você vai fazer o sanduíche. Depois que a gente tiver feito esse sanduíche em todas as peças, a gente vai lá na máquina e vai passar uma costurinha bem pertinho mesmo aqui do final do tecido, assim, meio pezinho de máquina ou menos, e vai passar ao redor dela todinha, que é pra não sair, juntar as 3 pecinhas, tá? Então, a gente vai fazer isso também em todas as partes da sandalinha. Então, nas 2 solas, nessas 2 partes aqui, ó, e nessas 2 partes aqui. Essa aqui também do mesmo jeito, deixa eu mostrar um. Ó, tecido liso, feltro, tecido estampado. Esse é o outro, ok? Então, vamos lá, vou na máquina agora e vou passar meu pezinho de máquina, ou menos, aqui ao redor de todas as peças, ok? Então, gente, eu já peguei todas as peças, ó, fiz o sanduichinho como eu falei pra vocês, né? Ficou o tecido de fora, o tecido de dentro e o feltro, que tá entre eles dois, tá? E passei uma costurinha, não sei se vai dar pra vocês verem, bem pertinho aqui do final do tecido. Só pra segurar o tecido. Passei nas 2 solinhas
tá? Passei nesses dois aqui, ó. E nesses aqui. Daí depois que eu passei, ele fica sobrando, porque não tem como a gente cortar os 3 tecidos e eles ficarem iguais e idênticos. Mas o que sobrar, um pouquinho que sobrar, você vai cortando pra deixar ele assim, perfeitinho, tá bom? Sem nenhuma sobrinha. E depois passei o ferro pra dar uma alisadinha nele, tá? Aí, o que a gente vai fazer agora? Próximo passo. A gente vai pegar... Eu acho que eu vou colocar essa parte estampada pra baixo, né? E onde vai o pezinho eu vou colocar a parte lisa. Eu acho que vai ficar mais legal, tá? Mas você põe do jeito que você preferir. Então, gente, antes da gente começar a montar, a gente vai colocar o viés em algumas partes da sandalinha. A sola, a gente não vai colocar o viés agora, ok? Então, a gente vai colocar onde? A gente vai colocar o viés aqui, ó. Ok? Nessa partezinha aqui da frente. Vou colocar aqui o alfinete pra vocês saberem, ó. Vamos colocar aqui. Nessa partezinha da frente, nos dois, tá? Eu tô mostrando, se eu vou mostrar só em um, mas vocês vão colocar nos dois. Nessa lateral aqui a gente não vai colocar, por quê? Porque ela vai juntar aqui com a sola, pra depois passar o viés. Então, a gente vai botar aqui na frente, nessa lateral aqui não, e aqui dos dois lados, ó. Ok? Aqui e aqui. E aqui no final não. Então, aqui não e aqui não. O resto do dia a gente vai passar o viés, tá? Depois eu vou gravar um vídeo pra vocês mostrando como a gente coloca o viés, né? Primeiro a gente abre ele assim, costura aqui, na marquinha. E depois a gente dobra pra dentro e costura ele todinho, tá? Então, aqui vai ser nessas partes que eu falei. Na sola, só depois que a gente juntar. E aqui nessa parte, os únicos lugares que não vou passar o viés é aqui e aqui, ó. Que é a parte que também vai junto com a solinha pra poder passar o viés, ok? Aqui tudo e aqui eu vou passar o viés, só não nesses dois cantinhos aqui, ok? Então, eu vou lá pra máquina passar o viés nesses locais que eu falei pra vocês, tá? E depois eu volto pra gente montar essa Então, gente, ó, como eu falei pra vocês, eu passei o viés aqui, ó, e aqui, ok? E aqui eu deixei sem passar. E passei também o viés aqui e aqui, ó, né? Nessa parte aqui. Depois eu dobrei ela, né? Medi direitinho, tirei um pouquinho aqui que sobrou. Dobrei ela e passei uma costurinha aqui, ó, tá? E também pra adiantar, eu já coloquei aqui um pedacinho de velcro, tá? Ó, aqui e aqui. Você pode colocar um botãozinho também, o que você preferir. Tá vendo? Coloquei aqui e aqui, é pra fechar a sandalinha, tá? Bom, gente, uma coisa que eu percebi, tá? Aqui na solinha, que eu coloquei o feltro em todas as peças aqui fazendo sanduíche pra ela ficar mais durinha. Essas duas aqui ficaram mais durinhas, ficaram legal. A solinha ficou dura, mas não ficou dura o suficiente. Eu não achei que ficou dura o suficiente. Aí o que eu peguei? Eu peguei esse aqui que eu tinha guardado. Esse aqui é aquele paninho, aquele tecido que a gente coloca em gola de camisa, pra ela ficar mais durinha. Então, peguei, cortei um pedacinho dele e coloquei aqui, ó, pra fazer o sanduíche. Então, ficou aqui, ó, o tecido estampado, o feltro, o tecido liso e aqui eu coloquei aquele tecidinho de gola de camisa, né? Quando você passa o ferro, ele gruda no tecido. Então, vou colocar ele aqui, ó. E aí, o que a gente vai fazer agora é o seguinte. A gente vai ver a marcação que vai ter aqui no molde. Tem essa marcaçãozinha, que é o local que a gente vai colocar essa partezinha aqui da sandália, tá? Então, eu vou marcar aqui, ó. Pode ser com um piquezinho mesmo. Não tá dando certo. Então, vou pegar o alfinete. Marcar com o alfinete mesmo.
Pronto. Marquei aqui onde ele vai começar, tá? Você vai colocar aqui, ó. E vai começar aqui, ele começando aqui. Ok? Aqui era pra ter a costurinha, eu tirei pra colocar o tecido, né? Mas aí vocês passam a costurinha antes de colocar, porque senão ele fica assim, ó, fugindo, tá vendo? Por isso que eu passo a costurinha. Mas pra terminar essa parte, eu vou mostrar pra vocês, pra não ter que voltar nessa mesma parte, né? Então, você vai botar os alfinetezinhos aqui, ó. Pra passar a costurinha, ok? Aí, aqui, onde terminar esse aqui, você vai pegar essa outra partezinha aqui, ó, tá? E vai colocar aqui. Terminou aqui, já põe esse aqui, pega o alfinete, coloca aqui desse lado e desse. Daí já tá quase pronta a nossa sandalinha. O que que a gente vai fazer agora? Eu vou lá na máquina, ó. Eu vou lá na máquina, vou passar uma costurinha aqui, né, claro, pra ele não ficar correndo. E depois eu vou colocar o viés, tá? Ao redor da sandalinha todinha. Ok? Daí eu volto pra gente finalizar o vídeo. Pronto, gente, olha. Então eu já fui lá, né? Passei o viés ao redor da sandalinha todinha, ó. Tá vendo? Ok? E aí, uma dica que eu queria dar pra vocês. Aqui nesses viés que eu passei aqui na parte de cima, eu coloquei o viés fino. Só que aqui embaixo, quando eu fui colocar o fino, não deu certo, porque como ele tem várias camadas, aqui embaixo eu ainda coloquei esse outro negocinho pra ficar mais duro e tal, não deu certo colocar o viés mais fino, que nem aqui em cima. Aqui em cima vocês colocam tudo bem, agora aqui embaixo tem que ser o mais grosso, tá? Então, é isso aí, gente. Tá finalizada a nossa sandalinha, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique em gostei e se inscreve lá no meu canal para assistir os outros vídeos. E até os próximos vídeos. Tchau!